Caríssimo telespectador da Rede Século XXI, muito obrigado pela sua audiência. Aqui estamos mais uma vez para dar continuidade à nossa catequese sobre o fascinante argumento da justificação, programa sob a responsabilidade do Ordinariado Militar do Brasil. Deus nos justifica quando cancela os nossos pecados, quando purifica o nosso ser de todo vestígio de iniquidade, quando Ele nos santifica. Não apenas nos declara justos, mas torna efetivamente o nosso ser, pela força do Espírito Santo, mediante os méritos da paixão de Cristo, uma nova criatura. Vimos no programa de ontem a relação entre a graça de Deus e a liberdade do homem na justificação. Hoje, retomamos esse argumento, citando um magistral texto do Concílio de Trento, o antepenúltimo concílio ecumênico realizado no século XVI, como a Igreja concebe esse mistério da harmonia, da conjunção, da coadunação plena da vontade de Deus e da vontade do homem no processo de justificação. Segunda parte do parágrafo 1993 do Catecismo da Igreja Católica, citação literal do Concílio de Trento. Quando Deus move o coração do homem pela iluminação do Espírito Santo, o homem não fica sem fazer nada ao receber esta inspiração, que, aliás, pode rejeitar. No entanto, também não pode, sem a graça de Deus, caminhar por sua livre vontade para a justiça na sua presença. O homem, vimos no programa anterior, não é uma realidade insensível no processo de justificação. Santo Agostinho diz: aquele que te criou sem ti não poderá te salvar sem ti. Deus justifica o homem com a colaboração dele. E ao convidá-lo ao arrependimento, ao propor a renúncia ao pecado, Deus faz essa proposta, o homem pode rejeitá-la. Portanto, não se fala de insensibilidade. A justificação supõe e exige a resposta dócil do homem. Por outro lado, se o homem é livre para aceitar ou rejeitar, aceitando, ele não age senão com a graça de Deus. Citei no programa anterior e convém repeti-lo: sem mim nada podeis fazer. O concurso da graça respeita a nossa liberdade e a auxilia. Por outro lado, nossa liberdade sem a graça de Deus não consegue jamais aceitar a proposta de Deus em Cristo e na força do Espírito Santo. Uma heresia dos séculos II e III, chamada pelagianismo, chama-se pelagianismo, porque o seu heresiarca, o autor dessa heresia, era um sacerdote chamado Pelágio. Pelágio defendia que o homem era um ser bom e depois do pecado essa bondade não foi tirada. Portanto, o homem sem a graça de Deus era capaz de alcançar a santificação, de renunciar ao pecado. Ele não precisava da graça de Deus. Ímpia heresia, combatida duramente pela Igreja, sobretudo Santo Agostinho. Portanto, na justificação, Deus convida o homem à conversão, o homem aceita pela fé essa proposta. Arrepende-se verdadeiramente do pecado, de todos os pecados, deixa o mundo de trevas, deixa a vida de trevas distante de Deus, com o concurso da graça, e essa graça potencializa, ajuda, auxilia a vontade do homem a dizer não ao pecado, a abraçar o Cristo, e isso produz a justificação. Deus cancela todos os pecados do homem, purifica-o de todas as iniquidades e o eleva à vida da graça que ele perdera com o pecado.